O poder do encantamento. As lições do executivo que, partindo de 8 lojas, transformou a Renner em uma empresa de bilhões de dólares. José Galló. Este livro mostra as lições aprendidas ao longo da carreira do executivo que abriu o caminho da Renner para se tornar uma das primeiras corporações do Brasil, isto é, uma empresa não controlada por um único dono ou família, mas por executivos profissionais escolhidos por um conselho de administração. A governança e gestão eficaz de uma empresa corporativa devem estar baseadas em valores como coerência, perseverança, transparência e foco. A experiência de José Galló, como executivo que liderou a Renner nesse processo, é cheia de tesouros valiosos para aqueles que desejam aprimorar sua capacidade de gestão e se destacar no mundo empresarial. Escolhas e destinos. José Galló nasceu em Galópolis, importante cidade do polo metal mecânico da Serra Gaúcha, em 1951. Seu avô, Hércules Galló, era um italiano que trabalhou no lanifício do pai e já tinha intimidade com a área têxtil. O pai de José, Pinot, nasceu no Brasil em 1910 e seguiu o mesmo ofício de Hércules. Vindo para o Brasil, o avô de José se dedicou à comercialização de tecidos e mais tarde passaria a fabricá-los. Hércules Galló foi um empreendedor nato e foi dele a iniciativa de construir uma vila de casas para que profissionais da Europa pudessem alugar e prestar serviços no lanifício. Desde pequeno, a mãe de Galló o incentivou a dar continuidade ao empreendimento de seus antepassados. Essa visão de mundo foi sendo semeada em sua mente, impulsionando Galló a conquistar novas coisas. Sua mãe dizia: "Você tem que ousar, você tem que fazer acontecer." A escolha da profissão. Ainda na época do vestibular, Galló achou que deveria se dedicar à engenharia, pois gostava de matemática e física, mas no meio de tudo isso surgiu a paixão por química. Buscando estudar engenharia química, após conversar com seu professor, decidiu fazer engenharia na Escola Politécnica da USP, considerada na época a melhor escola de engenharia química do Brasil. Em meio aos cursinhos para entrar na USP, Galló começou a ler sobre marketing e achou o assunto muito interessante. Em seguida, caiu-lhe nas mãos um anúncio de um cursinho de marketing no Senac, ministrado por um professor da Fundação Getúlio Vargas, chamado Miranda Guerreiro. Já na primeira noite de curso, Galló ficou maravilhado e afirmou: "É isso que eu gosto." Ouça relatos do próprio Galló. Então aconteceu um daqueles momentos marcantes da vida, um episódio do tipo que a gente nunca esquece. Na segunda noite eu estava sentado bem no meio do auditório, entre cerca de 200 pessoas, e o professor lá em cima, no palco, quando de repente parece que eu entrei em transe. Saí do ar. Eu devo ter ficado uns 3 ou 4 minutos sem saber onde estava. Quando voltei a mim, a camisa branca estava completamente empapada de suor, em razão da angústia da decisão. E então eu disse para mim mesmo: eu vou fazer administração de empresas e me especializar em marketing. Liguei para casa e comuniquei aos meus pais: esqueçam a UFRGS, esqueçam a Poli, eu vou fazer administração de empresas. Galló foi aprovado no 15º lugar na Escola de Administração de Empresas da FGV. Nessa época, ele namorava uma moça de Farroupilha chamada Flávia, que mais à frente viria a ser sua esposa. Nessa época, eles trocavam cartas e no final de semana ele viajava para encontrar sua namorada. Durante seus estudos na FGV, os estágios faziam parte de seu currículo naquela instituição e não poderiam ser feitos em qualquer empresa. Sua primeira experiência foi na Copersucar, que produzia o açúcar União. A FGV foi muito interessante pelo convívio que Galló tinha com as pessoas de alto nível. Seus amigos eram filhos de banqueiros, filhos de donos de grandes construtoras, diretores, fazendeiros. Eram pessoas com as quais havia troca interessante de conhecimento e experiência, e que, apesar da classe social mais alta, eram acessíveis. Em todo o tempo que esteve estudando em São Paulo, Galló aproveitou as oportunidades que lhe eram propostas. O desafio da Incosul. Ao longo de minha trajetória pessoal e profissional, os aprendizados se sucederam. Um dos mais importantes foi o de que, em momentos de crise aguda, é fundamental manter, de um lado, a serenidade e, de outro, a convicção sobre o que precisa ser feito e fazê-lo.
De outra parte, quando nos deparamos com situações em que é preciso fazer escolhas, mas percebemos que não estamos circunstancialmente com equilíbrio emocional, o mais indicado a fazer é não decidir. O melhor é esperar, tratar de buscar o reequilíbrio para então tomar a melhor decisão. Em qualquer situação, ter a habilidade de agregar as pessoas em torno de um objetivo comum é fundamental para uma gestão vencedora. Em 1974, quando Galó ainda estava em São Paulo, ele e Flávia decidiram se casar. Se de um lado colocava um fim à distância, de outro foi um período difícil, pois tinham poucos recursos e era preciso fazer economia em tudo que fosse possível. Quando concluiu seu curso na FGV, surgiu a oportunidade de retornar para o Rio Grande do Sul. Em 1977, o nome de José Galó foi sugerido ao superintendente de uma holding, Sérgio Sade, para a elaboração de uma espécie de diagnóstico avaliando a rentabilidade dos negócios do grupo. O grupo Maisonave era o típico conglomerado da época, com participação em diversas empresas. Além do banco de mesmo nome, tinha negócios na área de calçados, imobiliária, defensivos agrícolas, uma indústria de cosméticos e a Incosul. A Incosul era uma loja de departamento de móveis e eletrodomésticos. Havia sido fundada em 1935. Como não chegou a ser feita uma apresentação formal sobre quem Galó era e qual seria a sua função na empresa, logo foi visto como um intruso agindo em nome do acionista controlador do grupo. Os gestores, portanto, não facilitaram em nada o trabalho dele. Depois de um tempo, Galó conseguiu ter acesso a alguns números e logo percebeu que havia alguma coisa estranha. A situação da empresa era bastante delicada. Galó percebeu que a empresa tinha muitos problemas na forma como vendia seus produtos e que seus estoques estavam totalmente defasados. Logo, em 45 dias, Galó fez um relatório e mandou para a holding. Depois de um tempo, mesmo com as dificuldades enfrentadas no seu ambiente de trabalho, aos poucos, Galó conquistou seu espaço e foi contratado para assumir a gerência de comunicação e marketing da Incosul. A reinvenção de um gigante do varejo. Cristiano Renner havia ligado para Galó por indicação de um dos controladores do grupo, Joaquim Oliveira, para realizar um diagnóstico da situação da Renner. Galó buscou então se dedicar a realizar o diagnóstico da Renner, que já era uma das mais tradicionais lojas de varejo do Rio Grande do Sul e que passava por um momento delicado. As lojas Renner ganharam personalidade jurídica e independência administrativa em 1965. Até então, a estrutura operava como departamento comercial das organizações Renner. O império foi construído por A. J. Renner, considerado o pai da indústria no Rio Grande do Sul. Assim que as lojas Renner passaram a existir de forma independente do grupo, começaram a crescer com novas unidades, fortalecendo os planos para expandir a rede para o interior do estado. Galó, então, prestou consultoria para a marca Lojas Renner e depois de alguns meses foi convidado para trabalhar no grupo. Sua primeira medida foi apostar em um novo posicionamento da marca, pois na época a economia interna estava em crise pela diminuição do poder de compra dos brasileiros. Em tentativas anteriores, no desespero de aumentar o faturamento e obter capital de giro, a Renner chegou ao ponto de criar corners dentro das lojas maiores, vendendo todo tipo de produto, como potes de mel. Uma completa descaracterização de uma empresa com tradição e um passado de posicionamento como loja top. Era necessário apostar num mix de produtos que não descaracterizassem a marca, mas que ao mesmo tempo atendessem ao poder de compra do público-alvo da empresa. Foi em 1994 que surgiu a filosofia da prática do encantamento, quando a Renner passou a disseminar entre os colaboradores a ideia de que, para se diferenciar da concorrência, seria fundamental não apenas satisfazer as necessidades dos clientes, como recomendam as regras do marketing, mas, mais do que isso, superá-las, encantando-os. Não apenas implantaram a nova filosofia, como mensuraram o novo posicionamento com os chamados encantômetros. Estes são equipamentos nos quais, ao deixar uma loja, os clientes podem registrar como foi o atendimento e sua experiência, ao lado do equipamento, onde constam opções como muito satisfeito, verde, satisfeito, amarelo, ou insatisfeito, vermelho.
há um colaborador que incentiva que a opinião seja registrada e se prontifica a buscar a solução para eventuais problemas que levaram à insatisfação. Para implementar esse novo modelo de operação, como em outras mudanças que viriam, foi essencial ganhar a confiança dos acionistas, estar próximo, fazer reuniões esclarecedoras, explicar os desafios e como enfrentá-los e prestar contas periodicamente. Foi necessário se antecipar aos fatos, principalmente nas circunstâncias negativas. No entanto, também foi importante ter amplos poderes para tomar as medidas necessárias, mesmo as mais complicadas, com impactos a longo prazo e muitas vezes com certo grau de aposta ou de risco. O Conselho de Administração da Renner foi crucial nessa jornada. Também foi preciso contratar novos gestores. Quando tomava a decisão de contratar um executivo, Gallo o fazia após uma série de testes e procedimentos que indicavam a probabilidade de que ele seria bem-sucedido na função e de que incorporaria a cultura da empresa, além de garantir que traria os melhores resultados. Gallo apostou na inovação para reforçar o diferencial competitivo. Para ele, a concorrência é um termômetro para estabelecer a medida da conquista de mercado. Isso foi feito estimulando todas as pessoas da empresa para não se contentarem em satisfazer as expectativas do cliente, e sim em superá-las. Seja qual for a área em que atuam, tanto nas lojas quanto nos escritórios. Esse foi o segredo de Gallo do poder transformador do encantamento. Todos devem praticá-lo. Gallo ressalta que nos momentos de mudanças em uma empresa, o líder toma o papel de implementador. Nessas horas é preciso a identificação da equipe com essas mudanças, enriquecendo-as com contribuições e sugestões, para que todos sejam protagonistas do processo. A mudança tem que ser vendida, mas também comprada por todos os colaboradores. Para isso, é preciso ouvir a equipe, levar em conta suas impressões e sugestões. Isso gera um senso não só de participação, mas também de responsabilidade. O líder deve ter a humildade de aceitar contribuições, enriquecendo a ideia inicial, eventualmente abrindo mão de alguns aspectos e conceitos preliminares, em prol de alcançar a adesão e o comprometimento de todos os colaboradores. Essas práticas foram vitais nas grandes mudanças que foram necessárias na história da Renner. A primeira corporação do Brasil. Qualquer tipo de empresa exige do CEO atenção máxima aos acionistas. No caso da corporação, o gestor e seu time têm mais autonomia e agilidade para tocar a empresa. Mas, por isso mesmo, uma eficiente e transparente comunicação com os acionistas é primordial, pois maior liberdade gera maior responsabilidade. Por isso, na gestão da Renner, Gallo buscou sempre entregar o que prometia para conquistar a confiança e depois manter a credibilidade. Foi assim que ele se comprometeu com todas as mudanças e transformações necessárias para inovar e levar a Renner aos melhores resultados. Para Gallo, o comprometimento com a inovação é essencial. A criação de algo novo costuma ser estimulante e, por vezes, gerar mais motivação do que uma remuneração, pois gera um senso de propósito. Mas mesmo buscando algo novo e atualização, o centro da boa gestão está nas operações do dia a dia, pois ali está a base geradora de recursos para viabilizar os investimentos necessários para se criar o novo. Foi com essa estratégia que Gallo buscou atualizar o modelo de negócios da Renner com simplicidade e maior velocidade, seguindo o modelo de Fast Retailer. Foi necessário ser flexível e aprender constantemente algo novo para aprimorar as operações da empresa e aumentar o seu rendimento. Leis da simplicidade. A flexibilidade e a simplicidade andam de mãos dadas no modelo implementado por Gallo na Renner. Isso foi incorporado de tal forma à cultura da empresa que ser simples se tornou ser Renner. Foi a partir disso que Gallo formou o que chama de Leis da Simplicidade. É necessário ser mais simples porque a complexidade torna a empresa lenta e ineficiente. A primeira lei é: confie mais, controle menos. Existem dois tipos de controle: o controle necessário para gerenciar, e esse é importante, e os controles da desconfiança, implantados por falta de confiança nas pessoas. É preciso eliminar controles desnecessários vindos da desconfiança e manter apenas aqueles que realmente são necessários para gerir o negócio. A segunda lei é: antes de fazer, pergunte. Para quê? Isso sugere que, antes de fazer qualquer coisa, é preciso refletir se ela é realmente necessária.
Processos, projetos e burocracias desnecessárias apenas atrapalham e geram custos. A terceira lei é simplificação brutal com foco no negócio e no cliente. O centro de um negócio é satisfazer os seus clientes. A simplificação deve estar sempre focada nos benefícios para eles. A quarta lei é elimine melindres, inimigos da simplicidade. A maior parte dos processos burocráticos e desnecessários são gerados por melindres como a falta de confiança e um ambiente tóxico na equipe, o que gera desmotivação e desvia o foco dos resultados. A quinta e última lei é remova sempre tudo que o cliente não quer pagar. A satisfação do cliente não está apenas em um ótimo serviço e produto, mas em não gerar custos desnecessários que ele não quer pagar. A jornada continua. Galois ressalta que seu trabalho na Renner ainda não acabou. O mercado está sempre em meio a mudanças que exigem adaptação e trabalho duro. Para ele, as empresas estão diante de um novo ciclo, no qual precisam se adaptar para atender à demanda de um consumidor cada vez mais consciente. Para continuar encantando, é preciso ter coragem de trazer sustentabilidade para o coração dos negócios, de forma que ela esteja presente nos produtos. Isso gera cada vez mais valor ao negócio, com eficiência nos 3 pilares: social, ambiental e econômico. As empresas estão inseridas em um mercado criativo que pode influenciar consumidores e toda uma economia que busca soluções mais inteligentes, que impactem positivamente a sociedade. Há muitas ideias e tecnologias que podem melhorar as empresas. Galois vê uma oportunidade de renovação e aumentar a energia e a vontade de fazer coisas novas. Em meio a todas as novas rupturas e novos desafios, uma coisa é imutável: o encantamento do consumidor, a importância do cliente, do mercado. Se no passado se dizia o consumidor está no centro de tudo, ele é a razão da existência da empresa, na era digital é essencial conhecer e maximizar a experiência do consumidor. As novas palavras, novas ideias, novas tecnologias são bem-vindas, mas o futuro continua no encantamento do consumidor. Insights. Lute pelos seus sonhos e acredite em suas intuições. Sua aptidão e gostos podem ser inclinados positivamente para o que você menos imagina. Em momentos de crise aguda, é fundamental manter de um lado a serenidade e de outro a convicção sobre o que precisa ser feito e fazê-lo. É necessário não apenas satisfazer as necessidades dos clientes, mas mais do que isso, superá-las encantando-os. É preciso ouvir a equipe, levar em conta suas impressões e sugestões para gerar um senso não só de participação, mas também de responsabilidade. É necessário ser mais simples porque a complexidade torna a empresa lenta e ineficiente. Neste livro, você aprendeu que, diante dos desafios e das dificuldades, é necessário manter a serenidade e focar no que deve ser feito. Coerência, perseverança, transparência e foco são valores fundamentais de uma boa gestão. Ao buscar superar as expectativas dos clientes, toda a empresa deve estar envolvida no processo de encantá-los. Para isso, é necessário envolver todos os colaboradores e ouvir as equipes para gerar senso de participação e responsabilidade. Também é preciso ser sempre o mais simples possível, eliminando burocracias desnecessárias que travem a inovação competitiva. As novas palavras, novas ideias, novas tecnologias sempre serão bem-vindas, mas a base do crescimento de uma empresa está no encantamento do consumidor.